Agora eu recebo o André, que é psicólogo, e vai falar sobre o que, André? Sobre mudança ou medo de mudar. As pessoas têm medo de mudar? Sim. O quê? Mudar o quê? Tudo. Mudar de casa? Mudar de Mudar de casa, mudar de profissão? trabalho, mudar de cidade, mudar de Mas relacionamento. por que esse medo? A gente, na mudança, lida com o desconhecido o tempo todo, né? E quando a gente não conhece alguma coisa, a gente busca evitar isso. Porque na nossa história de vida, às vezes, quando a gente entrou em contato com algo que era desconhecido, a gente não teve uma experiência muito boa. E aí, o que a gente continua fazendo na nossa vida? Evitando a mudança. Só que quanto mais eu evito essa mudança, menor é a probabilidade de eu entrar em contato com consequências que podem ser positivas. E aí eu fico adiando isso e aprendo um único curso de ação e passo a evitar tudo aquilo que sinalize uma possível mudança. Ou seja, se você não tentar, se você não arriscar-se, você nunca vai saber Exatamente. se vai ser bom ou não. O medo é uma coisa essencial para nós. O medo da mudança tá com a gente desde do princípio da nossa história Então evolutiva. não é errado a gente sentir Não medo. é errado. Eu tô com medo. Nossa, Não, então ainda bem você que precisa você de sente. terapia. Não, ainda bem que eu tô com medo. Ainda bem. Lógico, é uma questão de sobrevivência. Tá. Se a gente não tivesse medo, a gente atravessaria a rua sem olhar para um lado, Colocaria a mão no fogo? colocaria a mão no fogo, a gente teria cursos de ações que são prejudiciais pra gente. Então o medo, ele é saudável até certo ponto. Quando ele começa a ser um impeditivo para sua vida e criar consequências ruins, prejudica no teu desenvolvimento de trabalho, prejudica no teu relacionamento, ou mesmo teu relacionamento não tá bom e você precisa mudar, você precisa sair disso e você tem medo, então começa a ter outras consequências que vão dificultar a sua vida. E aí você precisa procurar um profissional da psicologia e ir para uma terapia onde você vai aprender estratégias para que você consiga alterar esse curso de ação. André, quando que eu sei que o medo que eu tô sentindo, ou tô falando no caso da gente de casa, tô sentindo medo por causa de alguma coisa, pode ser essa questão profissional, eu preciso mudar de trabalho, eu preciso sair, eu preciso tentar arriscar coisa nova. Mas quando que eu sei que esse medo está ok, é normal, natural, esse medo já tá virando patológico, já tá doentio, já tá num nível que não tá normal? É muito difícil para a pessoa que tá com esse Perceber medo isso? perceber. Mas há algumas coisas que a gente pode ficar sob controle. Então, eu cheguei no meu trabalho e eu já comecei a ter uma palpitação, comecei a ficar com a mão suada, comecei a não querer ir pro trabalho, comecei a arrumar desculpa para ir pro trabalho. Então, isso já é um sinal, é um conjunto de sinais que indicam que essas coisas, esse contexto atual da sua vida tá trazendo algo prejudicial para você. Você também pode ter a sua comunidade verbal, né, como um controle da sua vida. Então a pessoa fala, olha, você não está muito bem, eu estou vendo que você não está legal, tá acontecendo alguma coisa com você? E você ficar sensível ao que as pessoas falam sobre você, porque as pessoas estão te enxergando de fora, A gente fora não se de vê todas fora, essas né? sensações. Então você ficar sob o controle disso é um indicativo e ajuda você a entrar em contato com esse indicativo de que você precisa mudar. Essa questão de mudanças, ontem mesmo a gente estava falando sobre a questão, veio a Érica do Provopar, que ela também é daquela ONG Nós do Poder Rosa. Então ela recebe também muitas mulheres que são vítimas de abuso, de relacionamentos abusivos. A gente falou sobre feminicídio e tudo mais. E a gente vê que várias mulheres também, né, não só mulheres, mas homens também, às vezes se encontram em relacionamentos extremamente conturbados, extremamente abusivos. Eles estão sofrendo naquela situação, mas não conseguem mudar. Mas mesmo passando por uma situação ruim, como assim? Por quê? Essa é uma coisa extremamente importante na psicologia. A primeira coisa que eu digo é: busque ajuda, busque terapia, busque um profissional da psicologia. Por quê? A gente não está falando só com uma pessoa. É todo um organismo, toda uma história de vida por trás que sempre esteve naquele ambiente ou sempre passou por um ambiente muito semelhante. E o que está envolvido nisso? Eu não conheço o outro lado. Eu não tenho habilidades comportamentais que me permitam mudar. E aí eu preciso procurar. Mesmo que você saiba, porque aquilo que eu tô vivendo é ruim, não pode ser pior do que eu tô vivendo. exatamente, mas eu sei que é ruim, mas como eu faço para mudar? E aí eu preciso desenvolver outros comportamentos que me permitam sair dessa situação. E você só consegue desenvolvê-los se você encontrar alguém que lhe ajude a fazer isso.
né? Que no caso é sempre um profissional da psiquiatria ou da psicologia. Você é Eu psicólogo, sou psicólogo. comportamental, behaviorista? Comportamental. Comportamental, tá. Legal a gente saber, né? Pra gente poder conversar aqui. Mas é algo muito sério. A minha produtora, que é psicóloga, fala assim, behaviorista é comportamental. Desculpa que eu não sabia. Eu sei que tem, acho que é comportamental, que é behaviorista, e psicanálise. Isso. E da psicanálise tem várias abordagens na psicologia. É? A análise do comportamento é uma ciência cuja filosofia é o behaviorismo radical. Entendi. E nós não somos radicais aqui. André, falando de mudança de vida, falando de desafios, de inovar, a nossa produtora, que é a jornalista Alexa Marques, ela está com a Gisele Souza, que teve medo de mudar a sua vida. Só que ela acabou largando o emprego de gerente para morar com o marido em uma chácara e cuidar de gansos, que ela tanto ama. Olha que coisa louca. Vamos conhecer um pouquinho a história dela. Boa tarde, Alexa. Oi, Sara. Oi para todo mundo que acompanha o Vitrine Revista. Pois é, hoje eu tô aqui, ó, serena, calma, na chácara da Gisele. Julinho, dá uma vista aqui pro pessoal. Um lugar tranquilo, um ambiente super relaxante. Tem gansos, tem galinhas. E a Gisele, aos 26 anos, resolveu mudar de vida. Gi, conta um pouquinho a sua história pra gente. Boa tarde, eu sou a Gisele. Eu morava em Arapongas e, no caso, eu tinha um emprego fixo, plano de carreira e morava em apartamento. E tinha tudo perto, tudo muito acessível na cidade, tudo mercado, tudo que precisar tá ali pertinho. Só que eu não tinha qualidade de vida, né? Era estressante. O trabalho, por mais que era um emprego bom, tudo mais, mas eu me via muito estressada e apartamento, eu me sentia muito presa, não tinha quintal, não tinha nada. Daí foi quando surgiu a proposta de mudar para cá. No começo fiquei meio, receosa, porque por mais que a gente está cansado da cidade, mas também mudar assim, fiquei pensando um pouquinho, mas não demorou muito, eu aceitei e não me arrependo. Porque você mudou de vida completamente, né? Da cidade para cá, para chácara, para cuidar de casa, né? Sair do emprego. Como que foi? Foi um baque para você? Foi, porque antes eu trabalhava de social, tudo mais, sempre maquiada, cabelinho escovado, e agora eu tô aqui, tenho galinha, tenho meu gancinho que eu cuido como se fosse meu filhinho, e, larguei tudo, assim, mas pra mim eu acho que valeu super a pena, sabe? Não me arrependo mesmo. E seu marido também, você é casada, não tem filhos ainda, né? Seu marido também abdicou, entre aspas, assim, da vida na cidade para vir para cá, que é muito mais gostoso. Eu, se pudesse, eu ia morar aqui. Eu já vou ficar aqui, se você tiver um quartinho, inclusive. Ele também, porque ele continua trabalhando em Arapongas, porém, ele tem esse deslocamento todo o serviço, mas ele também acha que é melhor morar aqui e ir todo dia que precisar do que morar lá pertinho, que antes a gente morava uma quadra do serviço dele. Porque é qualidade de vida, né, Gi? Qual que é a sua rotina aqui na chácara? Então agora eu comecei a estudar, então de manhã eu estudo, mas eu chego, daí eu vejo se tem algum trabalho para fazer, alguma coisa, mas é cuidar dos meus bichinhos, sabe? Ver se tem comidinha pro ganso, comida pra galinha, daí cuidar da casa, mas é mais mesmo ficar aqui. Aqui é um silêncio, é essa paz assim, todo dia, tá? Tem uns bichinhos meio rebeldes. Tô chamando já. Tem o galo que é meio rebelde, mas aqui é bem tranquilo. Tipo, não tenho mais estresse. Antes eu não conseguia dormir direito, agora eu tenho problema para acordar. Agora eu durmo até demais. Mas a minha rotina mudou totalmente, assim, daquela correria para agora esse sossego. Legal. Parece que a Sara quer falar comigo. Fala, querida. Alexa, a gente quer ver os gansos, Você falou que ela tá aí, agora ela alimenta os gansos, cuida dos gansos, a gente quer saber. Eu sei que ela mudou totalmente essa rotina dela. E isso é uma coisa muito comum, né, André? A gente tem visto isso, essa mudança, essa fuga do urbano para o rural. Isso é bom, né? Ainda bem. A gente vive numa contingência extremamente estressante que nos faz muito mal. Quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar. Olha só, gente, a Gisele com os gansos dela.
Que coisa mais doida, gente. Mas assim, na verdade, esse é o natural, né? Hoje em dia a gente quer, às vezes, se desestressar, a gente quer sair um pouquinho da rotina. E o que a gente faz? Eu, no meu carnaval, o que eu fiz? Eu fui sair da civilização. Fui pro meio do mato pra escalar, só pra ver verde, que eu não queria mais o urbano. E isso é bom. E o que ela fez, na verdade, foi uma mudança extremamente radical. Sim, eu acho importante frisar algo da fala dela, que é ela viu as consequências ruins, as consequências que estavam prejudicando a vida dela, e ela teve a oportunidade de ir para algo que poderia ser melhor. Porque ela não disse ali pra Alexa, mas a gente sabe que ela estava já ficando doente. Pois é. Com crises Então, de ansiedade, exatamente. pânico, depressão. Quando ela fala sobre crises de ansiedade, a gente pega elementos básicos. Quando você tem sudorese, você tem aumento do batimento cardíaco, você tem aquela sensação de borboleta no estômago, só que não a boa, não a boa, né? ruim. Né? Então, esse conjunto de sensações fisiológicas, a gente dá um nome de ansiedade. Ô, Alexa, é verdade que os gansos têm nomes? Até isso, olha só o carinho dela. Fala pra gente. Tem, Sara. Tem nome, e é um nome meio engraçado. Porque assim, eu tô passando a mão aqui, mas eu tô com um pouco de medo, porque eles são um pouco agressivos. Gi, fala o nome dele. Um é Al-Qaeda e o outro é Talibã. Porque eles são bem terroristas. Se deixar, eles bicam tudo, bica a roupa, bica a pessoa. Mas eles que são curiosos mesmo, não, né? E um pouquinho bravos. Mas é questão de costume. Eles são bonzinhos de um modo geral. E você trata como se fosse um pet, um cachorro. Sim, pretendo, né, um dia passear com eles, né? Se a sociedade entender. Mas eu pretendo passear com eles. Eles são meus amorzinhos. Eu crio eles desde quando tinha uma semana de vida. Então, peguei muito pequenininho. Ele tá meio rebelde. Tá muito rebelde, Sara. Eu ia entrar aqui na gaiolinha deles aqui, mas eu fiquei com um pouco de medo. Muito. Então tá, eu vou ficar por aqui com a Gisele, nessa calmaria, nessa chácara linda, maravilhosa, porque não tem lugar melhor do que estar perto da natureza, né, Gi? Obrigada. Que a sua vida continue sendo essa calmaria. Tudo de bom pra você. E eu vou ficar aqui quando tiver uma oportunidade, vou ficar aqui com você, tá bom? Pode vir sim, tá? São todos bem-vindos. Quando quiser passar um dia tranquilo, visitar os meus gancinhos, tá? Podem vir. Visitar os gansos, Sara. Beijo, vou ficar por aqui. Tchau, Alexa. A Alexa não volta mais para trabalhar. Vamos ficar visitando os gansos. Gente, foi uma mudança extremamente drástica, brusca, que ela fez por causa de um problema realmente de saúde, que ela estava sofrendo de ansiedade, ela estava vivendo uma vida super conturbada. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, ou a gente não tem essa coragem também que ela teve, mas a gente consegue usar de artifícios. Que, por exemplo, essas viagens, mesmo que seja só de final de semana, ou sair para ver uma natureza, ou de repente me apoiar em instituições religiosas, né, como a igreja, eu orar, eu rezar, eu buscar ajuda, tudo isso ajuda. Sim, você tem que buscar tudo aquilo que te traz prazer, né? O que pode te gerar prazer. Tá. Até se você tá pensando em mudar de cidade, tá pensando em mudar de emprego, fazer isso que você falou é essencial. Porque como que eu torno algo desconhecido conhecido? Conhecendo, né? Então, eu vou para uma cidade, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar sobre essa cidade, ver quais são os pontos de referência, ver quais são os pontos turísticos. Se eu não tiver oportunidade para viajar, eu tento pegar tudo aquilo que me permite conhecer esse local. Sim. Se eu vou mudar de emprego, eu converso com uma pessoa que trabalha nesse novo emprego, eu pesquiso... Para saber um pouco mais. Exatamente. Porque quando você chegar neste novo ambiente, você vai estar mais familiarizado. E isso vai diminuir essas respostas fisiológicas de ansiedade, né? E vai te colocar em melhor posição para saber se é isso mesmo que você precisa na tua vida. Porque às vezes eu quero mudar por mudar, mas será que a própria mudança também não pode ser prejudicial? Então você tem que ter informações para que você mude, baseando as suas decisões em evidências, baseando a sua decisão... Ser racional neste momento, né? Exatamente. Acho que é importante. Exatamente. E, gente, é importante a gente dizer que não existe também uma fórmula, como a gente falou aqui, até para essa questão, né? A gente tem que avaliar, a gente tem que conversar, e se a gente precisar de ajuda, se a gente vê, poxa, esse meu medo, dessa mudança, eu tô assustada demais, eu tô nervosa demais, tá interferindo em outros aspectos da minha vida, é bom você procurar uma ajuda profissional. Obrigada, Andréa, foi um prazer recebê-lo. E volte mais vezes. Com certeza. Tá convidado a voltar mais vezes. E vamos visitar o ganso. Com certeza. Vamos lá visitar os gansos.